Capítulo 3. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito Municipal. Artigo 58. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas. Artigo 59. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos simultaneamente para cada legislatura, por eleição direta, em sufrágio universal e secreto. Artigo 60. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo 1º. Se até dia 10 de janeiro o prefeito ou o vice-prefeito, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito, e na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. No ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito farão, sob pena de não serem empossados, declaração pública de seus bens, as quais, transcritas em livro próprio, resumidas em ata, serão lidas para o público e oferecidas cópias à imprensa. Parágrafo 4º. Ao término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração pública de seus bens, as quais, transcritas em livro próprio, resumidas em ata, serão lidas para o público no último dia do seu mandato, e oferecidas cópias à imprensa, sob pena de crime de responsabilidade, ficando, desde a negativa, impedido da livre disposição de seus bens. Parágrafo 5º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais, e o substituirá nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância do cargo. Artigo 61. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. A recusa do presidente em assumir a prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa na mesa diretora. Seção 2. Da perda do mandato. Artigo 62. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto na Constituição Estadual, ou se ausentar do município, sem licença da Câmara Municipal, por período superior a 15 dias. Seção 3. Das licenças. Artigo 63. O prefeito não poderá se ausentar do município, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato, salvo por período inferior a 15 dias. Artigo 64. O prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada por atestado firmado por junta médica de, no mínimo, 3 profissionais, sendo um deles indicado pela Câmara Municipal. Parágrafo único. No caso deste artigo e de ausência em missão oficial, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral. Seção 4. Das atribuições do prefeito. Artigo 65. Compete privativamente ao prefeito: inciso 1. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 2. Exercer a direção superior da administração pública municipal. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 5. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 6. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual do município. Inciso 7. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Inciso 8. Remeter mensagens e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 9. Prestar, anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, as contas do município referentes ao exercício anterior. Inciso 10. Promover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da lei. Inciso 11. Decretar, nos termos legais, desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Inciso 12. Celebrar convênios com as entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse do município.
Inciso 13. Prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, pela complexidade da matéria ou dificuldade de obtenção dos dados solicitados. Inciso 14. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 15. Entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias. Inciso 16. Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal, na forma da lei. Inciso 17. Decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem. Inciso 18. Fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos na legislação municipal. Inciso 19. Requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servidor público municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos. Inciso 20. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara. Inciso 21. Aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênio. Inciso 22. Resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. Parágrafo 1º. O prefeito municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos 12, 20, 21 e 22 deste artigo. Parágrafo 2º. O prefeito municipal poderá, a qualquer momento, seguindo seu único critério, avocar a si a competência delegada. Seção 5. Da transição administrativa. Artigo 66. Até 30 dias antes das eleições municipais o prefeito municipal deverá preparar, para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre: inciso 1. Dívidas do município por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal realizar operações de crédito, de qualquer natureza. Inciso 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás ou órgão equivalente, se for o caso. Inciso 3. Prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios. Inciso 4. Situações dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Inciso 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com prazos respectivos. Inciso 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios. Inciso 7. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los. Inciso 8. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados em exercício. Parágrafo único. A omissão do prefeito em cumprir o caput do artigo implica em proibição do recebimento de seus subsídios até o final do mandato, bem como a proibição da disponibilidade de seus bens até a apuração dos danos causados pela omissão. Artigo 67. É vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previsto na legislação orçamentária, salvo mediante expressa autorização legislativa aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica nos casos de comprovada calamidade pública. Parágrafo 2º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo neste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito municipal. Seção 6. Do vice-prefeito. Artigo 68. Cabe ao vice-prefeito municipal auxiliar efetivamente o prefeito municipal na administração, especialmente sobre: inciso 1. O plano anual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano diretor. Inciso 2. A criação e estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal, inclusive autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações municipais. Inciso 3. A elaboração do plano de desenvolvimento urbano. Inciso 4. Reivindicações gerais de interesse do município, junto aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional,
do âmbito federal e estadual. Inciso 5. A coordenação de fiscalização das obras e serviços subvencionados pelo município. Inciso 6. O processo de escolha e indicação dos secretários e dirigentes de empresas públicas municipais. Artigo 69. Ao vice-prefeito compete, além de outras atribuições que lhe poderão ser conferidas por lei, substituir o prefeito municipal em caso de impedimento e suceder-lhe no de vaga. Artigo 70. O vice-prefeito poderá, sem perda do mandato e mediante autorização legislativa, aceitar e exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Título 4. Da Administração Municipal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 71. A administração pública direta ou fundacional do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e também ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidas, preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Inciso 6. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 7. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoas por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 8. A previsão geral da remuneração dos serviços públicos municipais far-se-á sempre na mesma data. Inciso 9. A lei fixará o limite e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores municipais, observando como limite máximo, no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie pelo prefeito. Inciso 10. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 11. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. Inciso 12. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 13. Os vencimentos dos servidores públicos civis são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os incisos 11 e 12 deste artigo, e os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Artigo 72. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou do Distrito Federal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Parágrafo único. A administração pública do município tem como fundamento as normas do artigo 37 da Constituição Federal e mais o seguinte. Inciso 1. Poderá cobrar contribuição social de seus servidores em atividade, destinada, exclusivamente, ao custeio em benefício destes e dos servidores aposentados, na execução e manutenção de planos de previdência e assistência social.
Inciso 2. Os órgãos de direção de entidade municipal responsável pela previdência e assistência social serão geridos por servidores públicos de carreira, dela contribuintes. Artigo 73. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais. Parágrafo 1º. O município assegurará o direito à reabilitação e readaptação a uma nova função, sem perda de qualquer espécie, ao servidor público que por acidente ou doença, tornar-se inapto para o exercício das funções de seu cargo. Parágrafo 2º. Fica assegurada aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos iguais ou assemelhando do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores públicos civis do município de Mineiros, o disposto nos incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 do artigo 7º, e nos artigos 39, 40 e 41 da Constituição Federal, enquanto que aos agentes políticos e detentores de mandato eletivo aplicam-se tão somente o disposto nos incisos 8 e 17. Do mesmo artigo 7º da Constituição Federal. Capítulo 2. Dos tributos municipais. Artigo 74. O município poderá instituir tributos em razão da competência que lhe é atribuída nos termos do artigo 145 da Constituição Federal. Artigo 75. São tributos. Inciso 1. Impostos. Inciso 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhorias, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Artigo 76. Compete ao município de Mineiros instituir em seu território impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2. Transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, e definidos em lei complementar federal. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 será progressivo, na forma da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 3º. A administração tributária é atividade vinculada, essencial ao município e deverá estar dotada de recursos humanos e matérias necessárias ao fiel exercício de suas atribuições, principalmente no que se refere a: inciso 1. Cadastramento dos contribuintes e das atividades econômicas. Inciso 2. Lançamento dos tributos. Inciso 3. Fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias. Inciso 4. Inscrição dos inadimplentes em dívida ativa e respectiva cobrança judiciária. Artigo 77. O município poderá criar colegiado constituído paritariamente por servidores designados pelo prefeito municipal e contribuintes indicados por entidades representativas de categorias econômicas e profissionais com atribuições de decidir, em grau de recurso, as reclamações sobre lançamentos e demais questões tributárias. Parágrafo único. Enquanto não for criado o órgão previsto neste artigo, os recursos serão decididos pelo prefeito municipal. Artigo 78.
O prefeito municipal promoverá periodicamente a atualização da base de cálculo dos tributos municipais. Parágrafo 1º. A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, será atualizada anualmente antes do término do exercício, podendo para tanto ser criada comissão da qual participarão além dos servidores do município, representantes dos contribuintes de acordo com decreto do prefeito municipal. Parágrafo 2º. A atualização da base de cálculo do Imposto Municipal sobre serviços de qualquer natureza, cobrado de autônomos e sociedades civis, obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada mensalmente. Parágrafo 3º. A atualização da base de cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia municipal obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser realizada mensalmente. Parágrafo 4º. A atualização da base de cálculo das taxas e tarifas de serviços públicos municipais levará em consideração a variação de custos dos serviços prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Quando a variação de custos for inferior ou igual aos índices oficiais da atualização monetária, poderá ser realizado mensalmente. Inciso 2. Quando a variação de custos for superior àqueles índices, a atualização poderá ser feita mensalmente até esse limite, ficando o percentual restante para ser atualizado por meio de lei que deverá estar em vigor antes do início do exercício subsequente. Artigo 79. A concessão de isenção e de anistia de tributos municipais dependerá de autorização legislativa, aprovada por maioria de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 80. A remissão de créditos tributários somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública ou de notícia de pobreza do contribuinte, devendo a lei que autorize ser aprovada por maioria de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 81. A concessão de isenção, anistia ou moratória não gera direito adquirido e será revogado de ofício sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para sua concessão. Artigo 82. É de responsabilidade do órgão competente da Prefeitura Municipal a inscrição em dívida ativa dos créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições de melhoria e multas de qualquer natureza, decorrentes de infrações e legislação tributária com prazo de pagamento, fixado pela legislação ou por decisão proferida em processo regular de fiscalização. Artigo 83. Ocorrendo a decadência do direito de constituir o crédito tributário, ou a prescrição de ação de cobrá-lo, abrir-se-á inquérito administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da lei. Parágrafo único. A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo, emprego ou função, e independentemente do vínculo que possuir com o município, responderá civil, criminal e administrativamente pela prescrição ou decadência ocorrida sob sua responsabilidade, cumprindo-lhe indenizar o município do valor dos créditos prescritos ou não lançados. Capítulo 3. Dos preços públicos. Artigo 84. Para obter o ressarcimento da prestação de serviços de qualquer natureza comercial ou industrial, ou de sua atuação na organização e exploração de atividades econômicas, o município poderá cobrar preços públicos. Parágrafo único. Os preços devidos pela utilização de bens e serviços municipais deverão ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivos serviços a serem reajustados quando se tornarem deficitários. Artigo 85. Lei municipal estabelecerá outros critérios para a fixação de preços públicos. Capítulo 4. Dos orçamentos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 86. Leis de iniciativa do Poder Municipal Executivo estabelecerão: inciso 1. O Plano Plurianual. Inciso 2. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. O Plano Plurianual compreenderá: inciso 1. Diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de execução plurianual. Inciso 2. Investimento de execução plurianual. Inciso 3. Gastos com a execução de programas de duração continuada. Parágrafo 2º. As diretrizes orçamentárias compreendidas. Inciso 1. As prioridades da administração pública municipal, quer de órgãos da administração direta, quer da administração indireta, com as respectivas metas, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente. Inciso 2. Orientações para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Inciso 3. Alterações na legislação tributária. Inciso 4. Autorização para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração,
criação de cargos ou alterações de estruturas de carreiras, bem como a demissão de pessoal a quaisquer títulos pelas unidades governamentais da administração direta ou indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 3º. Orçamento anual compreenderá: inciso 1. O orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo seus fundos especiais. Inciso 2. Os orçamentos das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público municipal. Inciso 3. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 4. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal. Artigo 86-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite máximo de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, percentual este que será distribuído igualitariamente ao número de parlamentares do Legislativo Municipal, sendo que metade do percentual aprovado deverá ser destinada a ações e/ou serviços públicos de saúde e/ou educação de ensino infantil. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento estritamente de ordem técnica. Nestes casos serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Até o limite máximo de 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo ofício contendo a justificativa técnica do impedimento. Inciso 2. Até o limite máximo de 30 dias do término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo, por meio de consulta ao parlamentar que destinar ao recurso impedido tecnicamente, o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3. Até o limite máximo de 30 dias do término do prazo constante no inciso 2 deste parágrafo, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Poder Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável. E, inciso 4. Se no limite máximo de 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3 deste parágrafo, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos técnicos devidamente justificados nos termos do inciso 1, parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será: inciso 1. Demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, LOA, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas. Parágrafo 4º. A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 87. Os planos e programas municipais de execução plurianual ou anual serão elaborados em consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente apreciados pela Câmara Municipal. Artigo 88. Os orçamentos previstos no parágrafo 3º do artigo 86 serão compatibilizados com o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do governo municipal. Seção 2. Das vedações orçamentárias. Artigo 89. São vedados: inciso 1. A inclusão de dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, excluindo-se as autorizações para abertura de créditos adicionais suplementares e contrações de operações de crédito de qualquer natureza e objetivo. Inciso 2. O início de programas ou projetos não incluídos no orçamento anual. Inciso 3. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários originais ou adicionais. Inciso 4. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, aprovado pela Câmara Municipal por maioria absoluta.
Inciso 5. A vinculação de receita de impostos a órgãos ou fundos especiais, ressalvada a que se destine a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Inciso 6. A abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos especiais. Inciso 9. A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 2º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Seção 3. Das emendas aos projetos orçamentários. Artigo 90. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do regimento interno. Parágrafo 1º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Orçamento e Finanças, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 2º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, enviados pelo prefeito municipal, nos termos da lei municipal, enquanto não vigir a lei complementar de que trata o parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentárias anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais com prévia e específica autorização legislativa. Seção 4. Da execução orçamentária. Artigo 91. A execução do orçamento do município se refletirá na obtenção das suas receitas próprias, transferidas e outros, bem como na utilização das dotações consignadas às despesas para a execução dos programas nele determinados, observado sempre o princípio do equilíbrio. Parágrafo único. O remanejamento, a transferência e a transposição somente se realizarão quando autorizados em lei específica que contenha a justificativa. Capítulo 5. Da administração dos bens patrimoniais. Artigo 92. Compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles empregados nos serviços desta. Artigo 93. A alienação de bens municipais se fará de conformidade com a legislação federal, estadual e municipal. Artigo 94. A afetação e a desafetação de bens municipais dependerá de lei. Parágrafo único. As áreas transferidas ao município em decorrência da aprovação de loteamento serão considerados bens de dominação enquanto não se efetivarem benfeitorias que lhes deem outra destinação. Artigo 95. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o interesse público o exigir. Parágrafo único. O município poderá ceder bens a outros entes públicos, inclusive os da administração indireta, desde que atendido o interesse público. Artigo 96. O município poderá ceder a particulares, para serviços de caráter transitório, conforme regulamentação a ser expedida pelo prefeito municipal, máquinas e operadores da prefeitura, desde que os serviços da municipalidade não sofram prejuízos e o interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Artigo 97. A concessão administrativa dos bens municipais de uso especial e dominais dependerá de lei e de licitação, e far-se-á mediante contrato por prazo determinado, sob pena de nulidade do ato. Artigo 98. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita mediante licitação, a título precário e por decreto. Artigo 99. A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios. Parágrafo único.
É vedado usar ou consentir que se use qualquer dos bens ou serviços municipais ou pertencentes à administração indireta e fundacional sob seu controle, para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração. Artigo 100. Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou terá aceito o seu pedido de exoneração ou rescisão, sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da Prefeitura ou da Câmara ateste a devolução dos bens móveis do município sob sua guarda. Artigo 101. O órgão competente do município será obrigado, independentemente de despacho de qualquer autoridade, a abrir inquérito administrativo e a propor, se for o caso, a competente ação civil e penal contra servidor, sempre que forem apresentadas denúncias contra o extravio ou danos de bens municipais. Capítulo 6. Das políticas municipais. Seção 1. Da política de saúde. Artigo 102. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 103. Para atingir os objetivos estabelecidos no artigo anterior, o município promoverá por todos os meios ao seu alcance. Inciso 1. Condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Inciso 2. Respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Inciso 3. Acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. Artigo 104. As políticas de saúde são de relevância pública, devendo sua execução ser feita preferencialmente através de serviços públicos e complementares, através de serviços de terceiros. Parágrafo único. É vedado ao município cobrar ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo poder público ou contratados com terceiros. Artigo 105. São atribuições do município no âmbito do Sistema Único de Saúde. Inciso 1. Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. Inciso 2. Planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual. Inciso 3. Gerir, executar, controlar e avalizar as ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. Inciso 4. Executar serviços de a. Vigilância epidemiológica. b. Vigilância sanitária. c. Alimentação e nutrição. Inciso 5. Planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e a União. Inciso 6. Executar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Inciso 7. Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controlá-las. Inciso 8. Formar consórcios intermunicipais de saúde. Inciso 9. Gerir laboratórios públicos de saúde. Inciso 10. Avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados pelo município, com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde. Inciso 11. Autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhe o funcionamento. Artigo 106. As ações e os serviços de saúde realizados no município integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituindo o Sistema Único de Saúde no âmbito do município, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Inciso 1. Comando único exercido pela Secretaria Municipal de Saúde ou equivalente. Inciso 2. Integridade na prestação das ações de saúde. Inciso 3. Organização de distritos sanitários com alocação de recursos técnicos e práticos de saúde adequados e realizada a ação epidemiológica local. Inciso 4. Participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários, dos trabalhadores de saúde e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal e de caráter deliberativo e partidário. Inciso 5. Direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e da coletividade. Parágrafo único. Os limites dos distritos sanitários referidos no inciso 3 constarão no Plano Diretor de Saúde e serão fixados segundo os seguintes critérios. Inciso 1. Área geográfica de abrangência. Inciso 2. A descrição de clientela. Inciso 3. Resolutividade de serviços à disposição da população. Artigo 107.
O prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de Saúde para avaliar a situação do município, com ampla participação da sociedade, e fixar as diretrizes gerais da política de saúde do município. Artigo 108. A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Formular a política municipal de saúde, a partir das diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde. Inciso 2. Planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde. Inciso 3. Aprovar a instalação e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Artigo 109. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Artigo 110. O Sistema Único de Saúde no âmbito do município será financiado com recurso do orçamento do município, do Estado, da União e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 1º. Os recursos destinados às ações e aos serviços de saúde no município constituirão o Fundo Municipal de Saúde, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. O montante das despesas de saúde não será inferior a 10% das despesas globais do orçamento anual do município. Parágrafo 3º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. Seção 2. Da Política Educacional, Cultural e Desportiva. Artigo 111. O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. Artigo 112. O município manterá: inciso 1. Ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Inciso 2. Atendimento educacional especializado direto ou indireto aos portadores de deficiências físicas e mentais. Inciso 3. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Inciso 4. Ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 5. Atendimento ao educando no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de fornecimento de material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Artigo 113. O município promoverá, anualmente, o recenseamento da população escolar e fará a chamada dos educandos. Artigo 114. O município zelará por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do educando na escola. Artigo 115. O calendário escolar do município será flexível e adequado às peculiaridades climáticas e às consequências sociais e econômicas dos alunos. Artigo 116. Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do município e à valorização de sua cultura e de seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. Artigo 117. O município não manterá escolas de segundo grau até que estejam atendidas todas as crianças de idade até 14 anos. Parágrafo único. O ensino do terceiro grau e a pesquisa, no que for de responsabilidade do município, receberá subvenções aprovadas pela Câmara Municipal. Artigo 118. O município aplicará anualmente, nunca menos de 20% da receita de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino de primeiro grau. Artigo 119. O município, no exercício de sua competência. Inciso 1. Observará, no âmbito da educação formal, a igualdade de condições de acesso e permanência do educando na escola. B. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. C. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. D. O pluralismo de ideias e concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas que conduzam o educando à formação de uma postura ética e social próprias. É a preservação dos valores educacionais locais. F. A liberdade do ensino religioso, interconfessional, facultativo e gratuito. Inciso 2. Promoverá, no âmbito do magistério público municipal, a valorização dos profissionais do ensino com garantia de plano de carreira para a função, com piso de vencimento nos cargos e acréscimos por habilitação específica. B. A reciclagem e captação anual dos profissionais de educação. C. A avaliação periódica do sistema educacional por órgão do próprio sistema. Inciso 3. Praticará, no âmbito da administração escolar, a. O incentivo à participação da comunidade no processo educacional. B. A
A garantia e o estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais. C. A participação em nível de planejamento e decisão de entidades representativas dos educandos, educadores e trabalhadores na educação e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle das diretrizes gerais da política, da educação municipal e de suas ações através de Conselho Municipal de caráter consultivo, partidário e democrático. Inciso 4. No âmbito da cultura. A. Apoiará as manifestações da cultura local. B. Protegerá por todos os meios ao seu alcance obras, objetos, documentos e imóveis de valor histórico, artístico, cultural e paisagístico. Inciso 5. No âmbito de desporto e lazer. A. Incentivará o lazer, como forma de promoção social. B. Fomentará as práticas desportivas, especialmente nas escolas e equipamentos desportivos municipais. Artigo 120. O município deverá estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, em articulação com o Estado. Artigo 121. Será instituído o Conselho Municipal de Educação na forma de lei, como órgão consultivo e orientador da política educacional do município e dele participarão, paritariamente, representantes da A. Secretaria Municipal de Educação. B. Comissão de Educação da Câmara Municipal. C. Sindicato dos Trabalhadores na Educação. D. Associação de Pais. E. Entidades estudantis.